Há noites em que Roma parece suspirar. Os passos apressados no subsolo da cidade soam como batidas de um coração que resiste. As catacumbas, lugar de silêncio, guardam a respiração de uma igreja ferida, não apenas pelas perseguições, mas pelos dilemas que persistem quando as tochas se apagam. Os nomes dos que caíram, os lapsi, estão gravados na memória como notas dissonantes de um hino que precisa recomeçar. A pergunta ecoa: como retornar? E mais, como acolher? Entre essas duas margens, alguém constrói uma ponte. Não se trata de um homem de retórica esplêndida ou gestos grandiloquentes. Seus olhos, porém, revelam a solidez de quem aprendeu a amar a verdade que salva. Quando fala, a voz não rasga o ar, acalenta. Aos que caíram, estende a mão. A outra, contudo, aponta o caminho que cura. Penitência, não como castigo, mas como pedagogia do amor. Eusébio sabe porque viu que a pressa pode ser inimiga da cura. E sabe com a mesma clareza que a disciplina sem misericórdia vira pedra. Seu ofício interior é harmonizar os dois termos que muitos querem opor. O rumor do seu nome corre pelos corredores úmidos da fé. E quando a igreja o chama para servir como bispo de Roma, a cidade assiste a um gesto que não é coroação, é crucificação simbólica. A cátedra que lhe oferecem não é degrau para um trono de glórias, é lugar de juízo, juízo não sobre pessoas, mas sobre caminhos. Eusébio aceita. Na primeira noite talvez não tenha dormido. A tensão já crescia como maré que volta sempre. Logo, a disputa vem à tona. Um grupo liderado por Heráclio quer o retorno imediato dos lapsi, sem penitência. Deixai-nos entrar, reabrir as portas, gritam, como se nada tivesse acontecido. Eusébio escuta, pondera e responde: as portas estão abertas, sempre. Mas a casa de Deus pede que se entre como filhos, de coração transformado. A resposta não agrada a todos. Alguns chamam isso de dureza. Eusébio chama de fidelidade ao remédio. Não oferece placebo. Nas ruas de Roma, a brisa carrega as notícias com a mesma velocidade com que mexe as cortinas das casas. O império observa. Maxêncio não gosta de tumultos. Quando a disputa eclesial ameaça desembocar em desordem, o braço do poder se estende, não para arbitrar a teologia, mas para calar o barulho. A sentença cai sobre as cabeças de uns e de outros, como se a cidade tivesse uma única solução para a dissonância: exílio. As noites são longas. Às vezes, Eusébio pega uma pena e a coloca sobre o pergaminho. Não escreve, reza. Senhor, guarda a tua igreja. Ensina-nos a misericórdia verdadeira, que não esconde a verdade, mas a oferece como remédio. Deixa que o mar responda com seu canto grave, como se cada onda fosse uma sílaba de Deus. A caridade que ele anuncia não é uma ideia, é um rosto. A penitência que ele pede não é uma tabela, é um encontro. A unidade que ele busca não é um arranjo, é comunhão. Mas o corpo, frágil e sacrário, cobra seu preço. A saúde se desfaz devagar. A ilha, generosa e dura, oferece o que tem: mãos simples que cuidam, pão partido, água fresca. Eusébio agradece como quem recebe graça. Quando a febre o visita, ele descansa o evangelho sobre o peito e sussurra: nada se perde do que se oferece a Deus. O leito pobre torna-se púlpito e, sem falar muito, prega. Prega com o olhar que aceita, com o sorriso que consola, com o silêncio que entende. Chega o dia em que a última bênção se anuncia. Eusébio pede que leiam, de novo, as palavras de Jesus. Alguma página em que a misericórdia e a conversão se abraçam. Ele ergue a mão, os dedos tremem, o gesto é pequenino, mas rasga o tempo.
abençoa a pequena comunidade e, por ela, abençoa Roma. O sopro final é mais uma entrega do que uma perda. A janela está aberta. Uma ave marinha desenha no céu o sinal da cruz. Talvez seja a imaginação de quem chora, mas quem somos nós para negar que Deus fala nas coincidências providenciais? Na cabana, o silêncio é cheio, cheio de presença, cheio de memória, cheio de decisões que não se apagam com a morte. A comunidade guarda o evangelho sobre a mesa como quem guarda o rosto de um amigo. O rumor volta a Roma, e lá, nos corredores úmidos das catacumbas, Damaso um dia comporá versos para honrar o Papa que preferiu o exílio à traição da disciplina que cura. O epitáfio será catequético, palavras na pedra para ensinar a gerações que a misericórdia sem verdade é apenas tolerância cansada, e que a verdade sem misericórdia é martelo sem coração. Eusébio, entre os dois extremos, seguiu a via estreita do Evangelho. A Igreja aprende e ensina. Nem todo martírio exige sangue. Às vezes, a vida consumida pelo que é certo recebe, diante de Deus e da Igreja, o nome de testemunho. Eusébio, chamado mártir por ter sido banido por causa da fé, continua a falar ao nosso tempo, ensinando que a disciplina e a caridade, juntas, formam a ponte por onde passa a salvação. Aos que caíram, ele sussurra: levantem-se, caminhem, façam penitência, Deus os espera. Aos que julgam, ele lembra: sejam firmes, sem crueldade. Aos que governam, recomenda: busquem a unidade que custa e vale. A cada 17 de agosto, quando o calendário litúrgico abre nesta memória, a Igreja não contempla apenas um nome antigo, contempla um método evangélico, o de curar sem enganar e acolher sem diluir. Em qualquer século, a mensagem será a mesma. A porta está aberta, mas é preciso entrar como filhos. E os filhos entram pela mão da verdade e o colo da misericórdia. Roma e Sicília, dois polos de uma história que não se esgotou. Entre eles, um fio invisível, o amor de um pastor pela Igreja inteira. Talvez seja esse o maior milagre de Eusébio, unir o que muitos querem separar. Quando as luzes do templo se apagam e só resta a chama do turíbulo, a fumaça desenha no ar coisas que o olho distraído não vê: um círculo de paz, uma coroa invisível, um sorriso discreto. É a última palavra do santo: permaneçam em Cristo. E isso basta. Séculos se passaram, mas o eco do testemunho de Eusébio ainda ressoa nas paredes silenciosas das catacumbas e no coração da Igreja. Ele nos recorda que a fidelidade a Cristo nem sempre é caminho de aplausos, mas é sempre o caminho da verdade. Unidade verdadeira não se compra com concessões baratas. Eusébio preferiu perder a cidade, para que a cidade não perdesse o Evangelho. O exemplo de São Eusébio não é um retrato antigo na parede, é um espelho. Hoje, como ontem, somos chamados a viver a verdade com amor e o amor com verdade. Que a coragem dele inspire a nossa, que a disciplina que ele guardou seja também a ponte para o nosso retorno a Deus. Que a sua intercessão nos ajude a permanecer firmes, mesmo quando o preço for alto. E agora, unidos na mesma fé que sustentou São Eusébio, elevemos o nosso coração a Deus em oração. Glorioso São Eusébio, pastor fiel da Igreja de Cristo, tu que suportaste o exílio para não ceder à mentira, olha para nós nesta caminhada de fé. Ensina-nos a unir disciplina e misericórdia, verdade e amor, coragem e mansidão. Intercede para que nunca tenhamos medo de anunciar o Evangelho, mesmo quando isso nos custar conforto, segurança ou aplausos. Ajuda-nos a ser construtores de pontes, instrumentos de reconciliação e guardiões da fé verdadeira. Que, como tu, possamos chegar ao fim da nossa peregrinação com o coração inteiro para Deus. Amém.